No Octave, vamos ver como nós operamos as funções, ok? Então, vou dar aqui um CLC para limpar a tela. E como eu posso inserir funções no Octave? Algumas introduções já foram dadas para vocês. Na verdade, as funções vão ser caracterizadas pelas presenças de duas variáveis, tá? Uma variável dependente, que é a que eu vou chamar de y, e uma variável independente, que eu vou chamar de x. Então vamos criar aqui um domínio para x. Eu vou dizer, por exemplo, que x vai ser um vetor que vai de menos 100, o espaço 1, até 100. Então ele vai criar um conjunto específico aí com 200 observações de menos 100 até 100. E eu posso, a partir disso daqui, estabelecer uma função. Por exemplo, a função linear. Vamos supor que a minha função linear afim vai ser y igual ao que? Eu vou colocar especificamente, vou querer que ela seja positivamente inclinada. Então, x, tá? Mais 4. Quando eu der o Enter, ele vai fazer o que? Vai criar o valor de y baseado na soma do vetor x mais 4. Com isso, eu posso dar um plot. Coloco aqui x e y. E ele vai me fazer um gráfico positivamente inclinado. Tá? Esse aqui é o indício dele. Começando desse ponto aqui, tá? Até aqui no Octave é um pouco mais complicado ver. Põe a grade aqui, por exemplo, esse elemento grade, para você ver onde ele está cortando. Aqui é o eixo da abscissa de x, tá? E aqui nesse ponto específico que você está vendo é 4, quando o valor de x é igual a 0. Perfeito? Então é um pouco mais chatinho ver gráfico no Octave, mas você pode também com o scroll, olha aqui, ó, tá ampliando isso, tá dando um zoom, e aqui você vê que quando x é igual a 0, esse ponto é igual a 4. Vamos ver o comportamento se você mudar o x, ou seja, se você botar menos, vai criar, vou chamar agora de z, tá? Z é igual a menos x mais 4. Dá o Enter. O que ele vai fazer agora? Você vai ter uma função, agora é x e z, porque a nova variável é z, e ele criou lá o gráfico. Se você voltar lá, você vai notar o quê? Que o gráfico agora está com negativamente inclinado, certo? Eu posso no Octave colocar um comando para verificar como estão a presença desses dois gráficos. Basta você dizer plot, coloca x, y e z e dá o Enter. Voltando lá para o gráfico, você vai ver o que? Cruzamento entre eles, ok? Então aqui você percebe que eles são perpendiculares, tá? Cruzam entre si. Eu posso dar um zoom aqui para ver que ponto eles estão cortando. Tá? É numa fração aqui de 54,5, quando x é 50,5, ok? Y vai ser 54,5. Então esse aqui seria o ponto em que as duas funções y seria igual a z. Bem, eu também posso, a partir dessa variável, verificar um outro comportamento. Vamos inserir aqui uma equação do segundo grau, por exemplo. Se eu colocar, por exemplo, nesse exemplo, que eu vou ter um valor de y, agora eu vou mudar a variável y, igual a 2 vezes o x, certo? Menos, vou colocar aqui mais 2x
aliás, ponto para dizer que vai elevar todo o vetor ao quadrado. Isso vai me dar a função, o valor de x com polinômio de grau 2, mais 2x, 2 vezes x, menos 5. Dá o Enter, ele vai criar os valores de y, e você pode dar um plot, o que? De x e y. Dessa vez, ele vai desenhar um gráfico, e você vai verificar o que? Que ele é com concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o valor que você inseriu de x tinha o coeficiente angular da variável de maior grau em um polinômio positivo. Por isso que ela ficou assim positivamente inclinada. Se você inserir aqui, por exemplo, agora o y, um z, dizendo que esse z, na verdade, vai ser igual a menos x ponto elevado ao quadrado mais 2 vezes x, ok? Mais 8, dá o Enter, pede para ele dar um plot de x e z, e aí você vai verificar o que? Que z, conforme o gráfico aqui, ela tem concavidade voltada para baixo, por conta de quem? Do coeficiente angular. Se eu quiser fazer uma interação entre esses dois gráficos, plot x, y e z, dá o Enter, e ele vai mostrar onde eles se localizam. Eles não se cruzam, ou seja, em hipótese alguma ele vai ter uma igualdade expressa entre esses dois gráficos. Ok? Então isso daqui é uma forma de você estar trabalhando o comportamento de funções de equações de primeiro e segundo grau no Octave.